Gente, eu estou exausto depois de mais de 9 horas de vigília aí, mas eu não poderia deixar barato esse registro desse dia histórico do que agora eu estou convencido vai ser o resgate do Brasil de um destino trágico que esse país não merecia. O Luiz Fux acaba de fazer uma entrada triunfal e apoteótica como herói da pátria na história do Brasil. Eu mesmo devo desculpas a ele pelas vezes em que eu não acreditei que ele era capaz do que ele se mostrou capaz hoje, quando ele derrubou, ponto por ponto, a farsa do Alexandre de Moraes. Na verdade, a grande novidade disso é ouvir a verdade contada dentro do Supremo Tribunal Federal. Para quem acompanhou isso profissionalmente como eu, né, que muito pouca gente teve a oportunidade de fazer isso, porque essa história vem sendo falsificada de cabo a rabo. Né? Essa é a primeira vez nesse julgamento que alguém pode falar pela defesa sem olhar para o relógio e sem ter medo de sair preso, advogados ou clientes, do debate. Esse pequeno lance protagonizado pelo Luiz Fux atrapalhou o truquezinho barato aí do Alexandre de Moraes para dar um ar de devido processo depois da Lei Magnitsky ser derrubada em cima dele. Né? O voto do Fux foi o único que se baseou exclusivamente na leitura das provas da acusação e na refutação de cada uma delas pela leitura da Constituição de 88, da Declaração Universal dos Direitos Humanos e da legislação brasileira pertinente a cada episódio de que ele estava tratando. Indivíduo por indivíduo, acusação por acusação, prova por prova, contra cada acusado individualmente, como isso nunca poderia deixar de ter sido, foi o que ele fez. Ele começou mostrando que o Brasil não é um Estado democrático de direito, né, por qualquer das entidades de classificação internacionais que existem, né, para medição das condições da democracia do mundo. Nós somos o penúltimo colocado, antes da Venezuela, né, no item imparcialidade do judiciário. Né. Os nossos tribunais são usados para assediar membros da oposição. Os nossos tribunais censuram redes sociais. Né? O povo tem medo de represálias pelo que ele diz, no mesmo nível do povo de El Salvador. Entre 165 países medidos, o Brasil está em 57º lugar e caindo. Tudo isso foram acusações indiretas para o Alexandre de Moraes. Né? Ele mencionou, por exemplo, que dolo se configura quando um agente público deseja um resultado e atua para conseguir esse resultado, especialmente se esse agente público é um agente do judiciário. Ele tratou da incompetência do Supremo Tribunal Federal, mencionando coisas absolutamente contundentes como isso. Esse tribunal anulou um julgamento inteiro por incompetência relativa de foro. E agora nós estamos diante de uma incompetência absoluta de foro. Né? E tudo isso ele contextualizou com citações de leis e de todos os precedentes possíveis. Né? E foi mais além. Ele disse que essa incompetência está agravada, muito agravada, pela delimitação do julgamento a uma turma e não ao plenário. Além de estar no foro errado, ela ainda foi reduzida para essa distorção, né, que é da lavra pessoal e intransferível do Alexandre de Moraes. Né? E isso está totalmente fora de qualquer regra constitucional, como ele foi demonstrando ponto por ponto. Falou do cerceamento de defesa, né? Leu para isso a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Para caracterizar o que é e o que não é o devido processo legal, né? E especialmente o capítulo que diz sobre acesso às provas e direito de defesa. Ele descreveu longamente, né, os dois pesos e as duas medidas
recordando todas as ações semelhantes de invasão da Praça dos Três Poderes e dos prédios públicos, desde lá dos Black Blocs, contra o governo Temer, né, destruindo tudo, destruíram a Catedral de Brasília, botaram fogo em ministérios, né, e nada disso levou a qualquer pena para quem quer que seja. Mencionou ali, descreveu ali que teve gente que pegou lá um ano de serviços, de prestação de serviço e tal. Tudo que todos os brasileiros decentes já discutiram e lembraram nesse episódio todo, né, ele foi configurando com provas, com dados, com datas, com episódios, né, falou da somatória de penas, né, esse absurdo do Alexandre de Moraes, de inventar 40 crimes, né, dar nomes diferentes para o mesmo crime, para acrescentar penas e fazer essas penas criminosas que ele imputou aí para a menina do batom e Companhia Limitada. Mostrou o absurdo que é essa caracterização de organização criminosa, né? Descrevendo ponto por ponto o que a lei define como organização criminosa, né? E sobre o Bolsonaro, né, ele fez resumos brilhantes, né? Discursos e entrevistas não podem ser considerados atentados contra o Estado de Direito, né? Não podem ser considerados como conspiração, são coisas públicas, entrevistas públicas, abertas, né? Não pode ser considerado como uma conspiração criminosa, armada, né? Uma coisa que começou em meados de 2021, né, para chegar até outubro de 2022, e meados de 2021, como ele diz, quando não havia sequer um governo a ser deposto. Ele estava tratando do governo dele próprio. Como é que uma conspiração para derrubar um governo poderia estar acontecendo quando o único governo que existia era o dele próprio? Aí ele foi desmontando, ponto por ponto, né, essas pataquadas aí que o Alexandre de Moraes inventou com essa Polícia Federal, que é a cara daquele delegado Schor, né, uma gente indecente, criminosa, né, mostrando aí o que é esse Copa 22, do Copa 2022. É aquela história dos militares que estavam lá numa praça com dificuldade para achar um táxi, né? Estariam esperando para assassinar o Alexandre de Moraes, tal, né? Tudo isso, essa Polícia Federal do delegado Schor chamou de um elemento típico de ação militar disfarçada, porque o grupo Copa 22 tinha nomes cifrados, né, que não eram os nomes das pessoas. O tal punhal verde e amarelo, né, que teria a intenção de matar o Alexandre de Moraes. Não há uma menção ao nome do Alexandre de Moraes em documento nenhum, mas a Polícia Federal deduziu que tudo que estava envolvido naquilo era para matar o Alexandre de Moraes, né? Ação que ia ser realizada nesse Copa 22, né? Quando os caras foram de táxi. Puta. Aí, Kids Pretos, né? Diz lá, não, uma reunião dos Kids Pretos, que é a tropa de elite do Exército Brasileiro, com o propósito de armar o golpe. Esse é dado como o passo de execução. É isso que tira a coisa da categoria de crime não cometido, que, portanto, não é crime, não pode ser julgado, né? É isso aí. Foi uma reunião num salão de festas de um condomínio, né, para a tropa de elite, os SEALs brasileiros, né, especializados em operações secretas para armar o golpe. Fizeram uma reunião num salão de festas do condomínio, né? A tal minuta, né, é uma foto no celular do Cid que foi passada para o próprio Cid, né? O Fux leu a minuta pela primeira vez desde o início do caso, né? A minuta não tem um teor completo conhecido. Essa foto só dá leitura para os considerandos, que é uma carta de lamentações,
do Bolsonaro se queixando que o TSE não foi investigar a não publicação dos anúncios dele na campanha e coisas desse tipo. E quando vai chegar nos finalmente, né, não tem essa parte, não está no texto, porque a fotografia está coberta por um papel. Não está conhecido, nada disso, tudo foi chutado, deduzido, inventado pela Polícia Federal, do delegado Schor e companhia, né? A turma do Alexandre. Né? A minuta, portanto, gente, é o que se sabia desde o primeiro dia. Né? O que foi examinado pelo governo ali por novembro, né? Quando já estava clara toda a ação de sabotagem que o TSE estava fazendo contra a campanha do Bolsonaro, né? Foi uma operação de GLO prevista na Constituição, né? Estado de emergência e estado de sítio, né? Que implica, como o Fux descreveu longamente, né? A convocação do Congresso Nacional, do Conselho Nacional de Defesa, que tem não sei quantos membros, né? Tudo isso, de cara, o pessoal falou, bom, não dá para fazer, e nunca mais se falou nesse assunto. Né? Aí, ele faz outra acusação muito direta, embora indireta ainda, né, ao Alexandre de Moraes. Né? Ele fala que, ele descreve o que ele chama de autogolpe. Autogolpe é prisão da oposição, é o poder concentrado nas mãos do incumbente, né, do governo que está no poder. É a cooptação de outros partidos para aderir a isso. É a suspeição da Constituição. É a usurpação de patrimônio público para comprar poder. E aí ele cita diretamente a ação penal 470, que é aquela do mensalão, né, que condenou o Lula. Né. Ele lê o voto do Celso de Mello, que hoje já estava acovardado ali, coonestando esse golpe do Alexandre de Moraes. Né. Ele lê o voto do Celso de Mello, né, caracterizando a ação 470 como um ato, uma ação organizada e orquestrada e executada durante anos para destruir o Congresso Nacional, destruir a democracia brasileira. Né? E que isso sim, dizia o Fux, é a abolição do Estado democrático. Quer dizer, gente, qualquer um que dissesse o que o Fux está dizendo, fora do Supremo Tribunal Federal, seria preso por ordem do Supremo Tribunal Federal. Ele disse tudo que os advogados não podiam dizer para proteger os seus clientes, né, de um tirano aí desembestado. Né? E ele frisou claramente que ele foi o responsável pelo grupo do Supremo Tribunal que analisou as provas todas desse monstro decreto. Né? E o Brasil está ouvindo pela primeira vez a história inteira sem o filtro da imprensa podre. Se alguém saiu disso condenado por formação de organização criminosa, aliás, gente, foi essa imprensa podre. Toda em uníssono, fazendo sabotagem para cohonestar essa farsa. Só ficou faltando, né, de tudo que o Fux falou por enquanto, o que o Eduardo Talhaferro, né, e o Mike Benz contaram a respeito de como isso começou, de onde veio essa tecnologia de golpe, que foi as entrevistas que o Mike Benz e o depoimento que ele deu no Congresso Brasileiro, né? E o Talhaferro mostrou com provas conclusivas, né, periciadas, caracterizadas juridicamente, na ordem cronológica, tudo sacramentado pela técnica jurídica, né, de como é que esse golpe foi executado, com provas falsas, né, provas falsificadas. Né. Então, cara, o problema continua sendo só o tamanho desse voto, né, e o resumo que vai ser feito dele pela imprensa podre. O Alexandre de Moraes, gente, tem mantido esse país paralisado há anos, né, em cima dessa mentira grosseira, né, como o Luiz Fux, depois de tantos outros, a partir de tribunas menos privilegiadas, aí demonstrou a exaustão. Um monte de mentiras grosseiras. Né? E agora
ele foi destruindo ponto por ponto da acusação, né, cheia de adjetivos e de verbos no condicional aí do Paulo Gonet, né, que é o escudeiro do Alexandre de Moraes, lembrem vocês todos, né, desde lá do TRE, quando eles estavam sabotando a eleição. Esse cara já estava na cola, já era o escudeiro, já era o braço direito do Alexandre de Moraes. É por isso que ele foi parar na PGR agora, né? E o Fux destruiu tudo isso com a lei e nos termos da lei. Gente, tinha um filme antigo, Mambembe, de terror, né, que se chamava A Bolha. Né? Essa bolha era uma geleca, né, que entrou pela cidade e ia absorvendo as pessoas, comendo todo mundo, tomando conta da cidade, crescendo, virando um monstro, né? E ninguém sabia como fazer. E aí, de repente, o pessoal descobriu que bastava gritar para a bolha encolher até desaparecer. Né? E é assim que a bolha acaba sendo destruída. A cidade inteira se une e começa a gritar e aquilo vai para o espaço. Gente, a mudança de tom da CNN, que era o canal oficial desse golpe aí do Alexandre de Moraes, naquele nefando programa Prime Time dele, né, indica que essa farsa morreu. Né? Agora, eu acabei de ver como mudou o tom daquele pessoal. Né? E agora, o Brasil vai tratar daqui para frente é de ver como é que vai enterrar esse troço, porque está morto. Não dá para sair vivo depois dessa obra gloriosa do Luiz Fux. Luiz Fux, chapéu, chapéu, chapéu.